Vale a pena investir em telhado shingle no Brasil? A resposta pode te surpreender, porque a pergunta certa não é só vale a pena, é em quais situações faz sentido um telhado shingle no Brasil. Bom, vamos lá. O telhado shingle não é uma tendência, ele é um sistema construtivo, e como todo sistema, o resultado depende de como ele é aplicado. No Brasil, a gente tem um cenário diferente de outros países. A gente tem um clima variado, mão de obra heterogênea e uma presença de sistemas tradicionais muito grande. Então, não é simplesmente copiar o que acontece lá fora. Tem que saber aplicar aqui também. Essa é a diferença. Agora, vamos ao ponto principal. Sim, o telhado shingle vale a pena no Brasil, mas com uma condição. Quando ele é tratado como um sistema e não simplesmente como uma telha. Porque não é um sistema. Então, ou seja, quando existe um projeto bem detalhado, uma especificação correta e uma execução qualificada, o shingle entrega um nível de previsibilidade que poucos sistemas de telhado conseguem entregar. Essa é a grande diferença. E por quê? Porque ele trabalha com fixação contínua, sobreposição de camadas, lógica de vedação, e isso aumenta muito o controle sobre o desempenho do sistema de telhado como um todo, principalmente em dois pontos críticos: infiltração e comportamento em vento, tá? Isso é o que pega. Então, agora vamos falar de outro lado. Por que isso é tão importante no Brasil? O shingle não é uma solução automática, ou seja, ele não funciona bem com improviso, não é uma telha para ser improvisada. Existe aqui uma sequência. Então, diferente de sistemas tradicionais no Brasil, ele exige muito mais rigor técnico na sua instalação, principalmente na base, na subcobertura, ventilação e detalhes construtivos, enfim, interferências, chaminés, paredes. Se isso não for muito bem feito, ele perde parte das suas vantagens. Então tem que ser muito bem planejado isso para não dar problema. Um outro ponto importante é a mão de obra. É aqui que mora o perigo. Ainda existe no Brasil uma limitação com relação a profissionais especializados. Então tem a sua simplificação para você instalar um telhado shingle, mas também existe as suas, eu não diria dificuldade, mas assim, as suas necessidades de prestar atenção em alguns detalhes, porque se você não tiver uma ventilação correta, uma entrada e uma saída de ar, se você não tiver um encontro do telhado com parede muito bem feito, então você pode criar problema. Eu costumo dizer que quando você tem problema de vazamento, infiltração num telhado shingle, cada 10, eu uso a dizer que quase todos os 10 são principalmente relacionados à instalação e não à telha. Dificilmente uma manta asfáltica, que é praticamente o que é a telha shingle, fixada, aderida numa base, dificilmente isso vai vazar se não tiver um problema ali de instalação, tá? Então, vamos lá. Agora entra uma questão estratégica, o posicionamento do produto. O que eu quero dizer com isso? Hoje no Brasil, o telhado shingle está muito associado ao alto padrão. Então, sempre pensam, um telhado para rico. E isso faz sentido porque entrega mais controle, mais previsibilidade, mais qualidade de acabamento, mas não é simplesmente por isso que ele está relacionado ao alto padrão. Então, projetos que têm menor custo, ele não tem como posso dizer, um controle tão eficaz, tão detalhado na obra. Então é por isso que pode gerar problema. Então muitos dos motivos é porque está associado ao alto padrão, tá? Mas dá possivelmente para você utilizar um telhado shingle em qualquer tipo de obra, como é feito lá fora, tá? Outros sistemas acabam sendo mais utilizados em função dessa facilidade que o shingle às vezes não tem. Mas quando o foco é qualidade, durabilidade, padrão construtivo, aí sim o negócio muda de figura. Shingle é simplesmente o melhor sistema e é por isso que é o sistema mais utilizado no mundo, tá? Então assim, tentando traduzir um pouquinho o que eu disse aqui, o telhado shingle é muito mais detalhado, ele é muito mais profissional do que um telhado convencional. E o Brasil ainda não tem essa mão de obra 100% profissional para telhado shingle e às vezes acaba difamando um pouco o sistema. Alguns erros, telhado que deveria durar 20, 30, 40, 50 anos, com 10, 15 anos está tendo problema, muito em função dessa falha na instalação. E tem mais um fator importante, o mercado brasileiro ainda está em maturação. Pouca gente ainda conhece o shingle, sabe? Tem muita objeção, muita gente vê o sistema como algo voltado para países frios, então falta muita informação. O telhado shingle você pode utilizar em qualquer tipo de obra, em qualquer tipo de clima. E isso está mudando, sabe? À medida que mais projetos bem executados aparecem, a confiança aumenta. E o mercado evoluiu. Então o shingle já está começando a ganhar corpo no Brasil também. Então no final, a resposta é simples. Sim, vale muito a pena investir em telhado shingle no Brasil. Mas desde que você entenda uma coisa, não é sobre trocar telha, é sobre escolher um sistema.
Esse é o grande diferencial da telha shingle. E a diferença entre dar certo ou dar problema está muito mais na aplicação do que no produto em si. Então, ou seja, ao longo dessa série eu vou mostrar vários, você vai entender exatamente como fazer isso de forma correta, sabe? A partir do momento que você sabe executar, você tem a informação certa do que é necessário num telhado shingle para que ele funcione durante décadas, aqui nessa série a minha proposta é justamente mostrar tudo isso, tá? A partir do momento que você tem um projeto bem executado, não vai ter problema, vai durar muitos anos, e como é feito lá fora, ou seja, ele se torna um padrão construtivo também quando se fala de telhado inclinado, ok? Fica comigo e vamos até o próximo episódio. Valeu!